Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Aqui estamos para cultuar e bendizer o nosso Deus, engrandecendo a sua presença. Você que vai ter a oportunidade de nos assistir através do YouTube, do Facebook, abra o seu coração, se desprenda, não é porque você não está aqui no templo, no lugar onde nos reunimos para adorar, que você não possa oferecer o seu culto a Deus. Então, se desligue das demais coisas. Eu sei que em casa, às vezes nós somos tentados a ir fazer uma outra coisa, a dividir as atenções, mas separe esse momento para você adorar a Deus e que também seja assim edificado. Então nós somos gratos por essa rica oportunidade de cultuar e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar para dar início ao nosso culto nesta manhã de domingo, 30 de maio, Estamos aí já no quinto mês, findando o quinto mês do ano. Amado e poderoso Pai, rendemos graças e louvores ao Teu santo nome, porque o Senhor é bom, e bom é estar na Tua presença, bom é poder se reunir com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, ou seja, viemos aqui para cultuar a Ti, dar a Ti aquilo que lhe é devido, a honra, a glória, o louvor, a exaltação, apresentar o nosso culto racional a Ti. E que assim, ó Deus, estejamos todos, seja nós aqui no templo, ou aqueles que estão em casa, que possam estar de todo o seu coração, com a sua mente, sim, voltada para o trono da sua glória, pois o nosso objetivo é nos apresentarmos como sacerdotes, e nós mesmos também sendo essa oferta de adoração, com cânticos, porque através dos louvores nós engrandecemos o Teu nome, nós expressamos a nossa gratidão, por tudo que o Senhor tem feito, bendizendo e engrandecendo a Tua presença, mas Senhor também, a cada oração, a cada súplica, ao meditarmos na Sua palavra, Senhor, fale ao nosso coração, fortifica-nos, fortaleça, aumenta a nossa fé. Certa vez os discípulos oraram a Jesus pedindo: Senhor, aumente a nossa fé, e nós sabemos que a fé vem por ouvir a pregação da Tua palavra. Então, cada 40, 50 minutos que paramos para ouvir a Tua palavra, são investimentos na nossa fé. Fortaleça-nos, ó Deus, e assim honre a fé de cada um daqueles que se reúnem nesse lugar, para Te adorar e Te bendizer. Nós assim oramos, entregando esse culto, e agradecendo desde já, pela Tua presença, que é a razão pelo qual nós nos reunimos aqui. Obrigado pela Sua presença neste lugar, amém e amém. Abra a sua Bíblia. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre batalha espiritual. Então abra a sua Bíblia num salmo muito utilizado, mas tem que também ser compreendido e entendido, à luz de um contexto, que é o Salmo 91. Salmo de número 91. Esse salmo não pode apenas ser uma coisa assim meio que mística, como muitos que gostam para se proteger, como no passado a velha natureza, colocava lá uma figa atrás da porta, uma planta, a espada de Jorge, assim, tantas outras coisas, para se sentir protegido. Infelizmente, muitos crentes, às vezes, por uma falta de uma compreensão, de um entendimento, acabam utilizando a própria palavra de Deus como se fosse um amuleto. Abre, coloca ela no móvel, aberto, o Salmo 91, que é a palavra de Deus, mas tem que saber a importância e o uso dessa palavra, como utilizá-la e entendê-la. Então vamos ler este salmo, que é da Escritura Sagrada, que é para a edificação de todos nós, amém? Muitos sabem até de cor, Eu participei do movimento de oração, os irmãos, antes de orar, recitou esses 16 versículos de uma só vez. Diz assim então: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado,
10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-eis a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a esse Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra do mal. Então, vamos cantar. Eu peguei aqui uma canção para associar um pouco ao nosso tema de hoje, da nossa palavra, né? Combatendo o adversário com o poder do Altíssimo. Então vamos trazer aí a recordação desse hino. Quem é Deus acima do Senhor? Porque Ele nos treina, Ele nos guarda, Ele é a nossa força. Vamos lá, Bernadette. Esse hino aí é a sua geração. Contigo. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Ele é força, é força e proteção. Ele é a fonte de libertação para quem confia no Senhor. É força e proteção. Ele é a fonte de libertação para quem confia no Senhor. Deus acima do Senhor. Quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde Ele nos conduz, Ele nos guia. Do Senhor, me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus? Louvemos o seu nome. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Ele é força. É força e proteção. Obrigado. Ele é a fonte de libertação. Você confia? Pra quem confia no Senhor. Me treina. Me treina pra lutar, Me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Do Senhor. Glórias ao nome.
A Ele toda honra, toda glória, toda exaltação. Aquele que é força, que nos treina, que nos protege e que nos faz mais que vencedores. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Aleluia. Bom, agora é uma canção da geração da Sueli. Amém. Santo, santo é o Senhor. Esse Deus que é força, que é proteção, Ele é santo e deve ser adorado como de fato Ele é. Santificado seja o teu nome, ó Deus. Bendita a tua presença. Vamos. Bom, vamos acertar a palma, depois a gente começa a cantar. Mais uma vez, faz a introdução de novo, Luan. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quem é santo, igreja? Santo é o Senhor, poderoso. Aleluia. Digno de toda honra, digno de toda glória, E de hoje mais uma vez lá em cima, santo. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, É digno. digno de toda honra, Aleluia. digno de toda glória, E de receber hoje o louvor. Quero ver a igreja louvando. E todos louvem. louve e exalte o Aleluia. Senhor. Vamos louvar a igreja. Ouvir seu nome para sempre. E todos louvem. Seu nome para porque Ele é santo. Santo é o Senhor, poderoso, Digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louvemos. Louve, louve. Louve e exalte o Senhor. Glória. Louve Seu nome para sempre. E todos louvem. louve e exalte o Senhor. Oh Senhor, bendito e exaltado a tua presença. Louvamos o seu nome com alegria. Seu nome Mais forte agora as palmas. para sempre. Oh, Então oh. louve, louve, Todos louvem. louve e exalte o Senhor. Louve Seu nome. Vai encerrar. Bem para forte. sempre. Glória a Deus. Louve, Igreja, louve. louve e exalte o Senhor. Louve Seu nome para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Ele é digno, né, de toda adoração, de todo louvor. A Ele toda honra. A Ele toda glória. Santo, santo
É esse nome, igreja. Bendita a tua presença, nossos lábios te louvam, Deus. Nós nos alegramos na tua presença, porque na tua presença há delícias perpetuamente, e o Senhor se faz entronizado em meio aos louvores do teu povo. E aonde Deus está, né? Ali está na presença, na pessoa do seu Espírito, trazendo paz ao nosso coração, né? Então vamos cantar esse próximo hino. Glória a Deus. Isso daí já é por conta da geração do Aluan. Essa paz que eu sinto em minha alma. Amados, estar alegre, feliz não significa ausência de problemas. Às vezes enfrentamos problemas, adversidades, mas a paz de Deus, ela excede todo entendimento. E essa é a paz que nós temos, que não importa as circunstâncias, nós estamos aqui. Você veio para adorar e apresentar o seu culto a Deus. Essa paz que eu aleluia, sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me guio por vista. Alegre estou, não, não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, Olhe seu amor, não me guio por vista. Alegre. E ainda que a figueira não floresça, porque a vide não deu seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema. Mesmo assim, aqui estamos e vamos confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. olhe seu amor, Olhe seu amor. não me guio por vista. Eu não me guio por vista. Alegre estou. Não, não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Olhe seu amor, Olhe seu amor. não me guio por vista. Oh, Jesus. Mais uma vez a segunda história. Ainda que a figueira. E ainda Continue que a crendo. figueira não Essa foi a visão de Abacuque. Não havia nada que pudesse trazer um alento, uma alegria. Não havia fruto na vide. Os animais estavam fora do curral. Nada que pudesse trazer esperança. Mas ele disse: todavia, eu me alegro e exulto Deus na minha salvação. E por isso ele tinha essa alegria que vinha do Senhor. Porque a alegria do Senhor, igreja, é a nossa força. Confie. Não olhe as circunstâncias. Não, não, não. olhe seu amor, Olhe seu amor. não me guio por vista. Eu não me guio por vista. Alegre estou. Não, não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Olhe seu amor, Olhe seu amor. eu não me guio por vista. Eu não me guio por vista. Alegre estou. Alegre estou. Louvado seja Louvado seja Deus. Pega suas mãos, feche seus olhos, adore a Ele.
Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, meu Senhor. Vamos aprofundar isso e dizer: eu te quero. Eu te quero, meu Senhor. Meu Senhor, eu te quero, meu Senhor. Eu te quero, meu Senhor. Louvado seja Deus. Eu te amo, meu Senhor. Oh, 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 louvado seja Deus. Exalte, engrandeça e bendiga ao Senhor a alegria da sua salvação. Ore cantará la bossuricaia. Ele anda lá, mancurianda lá. Louvado seja o teu nome. Bendita a tua presença. É a tua igreja que te louva, Deus. A igreja que se alegra na tua presença. Igreja que se derrama, porque tem aprendido a entregar o louvor incondicional. Não é porque tudo vai bem, não é porque o vento sopra a nosso favor, pelo contrário, às vezes nos deparamos com fortes ventos, o vento do euroaquilão, as tempestades da vida. Mas, ó Deus, a nossa alegria não está em coisas. A nossa alegria não está naquilo que nós vemos, até porque nós vivemos por fé. Aleluia, o justo vive pela fé. E mesmo que a gente não vê, a gente tem certeza, porque fé é certeza e a convicção de fatos que não se veem. E por isso nós cremos, por isso cantamos, que alegre nós estamos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Receba a nossa adoração, receba os louvores e os cânticos que apresentamos a Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Dê um aceno para o seu irmão, antes de você se assentar, né? Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Em meio a essa mesma atmosfera de adoração, de dependência de Deus, né? Vamos orar. Vamos orar. Eu quero estar aqui pedindo oração pelo pastor Antônio. O pastor Antônio, ele estava passando alguns dias com Selma, né, sua esposa, em Campo do Jordão. E ele passou mal. Aliás, ele já estava, né, sentindo algumas coisas. E vai ter que ficar internado até a próxima sexta-feira. Está com uma infecção urinária, um problema também renal. Então vamos estar orando, já está ali, né, recebendo a ação dos medicamentos. Vamos orar. Ana Laura, né, depois dos adolescentes aí, passa aquela mensagem para ela lá no WhatsApp. Hoje ela não vai estar vindo porque ela não está bem de saúde, né? Vamos estar orando. E assim colocando diante de Deus. Temos sido solidário, né, junto com o nosso irmão o Arley, ante a sua mãe, Valdelaine,
Tem sido assim dias difíceis de apreensão. Eu peço aos jovens que façam um revezamento, pelo menos um a cada dia da semana, mande uma mensagem para ele. Se ele não ouvir atender, faça uma oração por ele, que é importante, tá bom? Vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, esse momento, diante dos nomes que eu tenho apresentado, mas certamente os seus servos, quando se encontram na tua casa, a caminho, eles recebem um pedido de um amigo, de um parente, e com certeza neste momento os seus lábios vão estar mencionando uma pessoa, um conhecido, seja no seu trabalho, seja na sua circunvizinhança, e vão estar lembrando agora. Não oramos apenas por esses nomes que citei, da irmã Valdelane, mãe do Arley, ó Deus, pela vida de Ana Laura e pela vida do pastor Antônio. São muitas outras pessoas, certamente, mas esses foram os nomes que me veio, e os seus servos estão apresentando também agora, a fim de que o Senhor possa estar entrando com providência, agindo com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder, ó Deus, para que os mesmos recebam o livramento, recebam a cura, recebam, Senhor Deus, o toque do teu poder, porque há poder no nome do Senhor, ó Pai, e que tu intervenha agora, liberando assim esse poder para curar, para restaurar, para erguer aquele que está no leito, no hospital. E aí, ó Deus, muitas são as pessoas que ainda se encontram no leito, ainda nesse ambiente terrível dessa pandemia, e nós, enquanto estiver ali, seja por uma questão da Covid, ou um outro tipo de problema, é função da igreja orar, interceder, clamar e colocar diante do Senhor. Também, ó Deus, familiares dos seus servos, irmãos nossos que não estão internados no hospital, mas têm passado dias difíceis, de depressão, de angústia da alma, Senhor Deus, não tem encontrado força para reagir, se sente impotente, mas Senhor, atua com teu poder e a tua misericórdia, assim como tu ergueste teu servo Elias, Senhor, que se encontrava no momento depressivo, onde ele mesmo pediu a morte, onde mesmo ele se reclusou. Senhor, tenha misericórdia e ajuda cada um desses irmãos, erguendo, tirando da situação do pó, da humilhação, da humildade, como recentemente falamos aqui em um dos nossos cultos, e erguendo pelo teu amor e por causa da sua bondade. Assim nós oramos e entregamos, ó Pai, cada um desses pedidos nas suas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. É importante, né, que oremos. É importante que a gente interceda. Aliás, falando sobre oração, esse próximo mês agora de junho, você vai ter um descanso do pastor Alain aos domingos, né, porque estarei convidando alguns pastores já no próximo domingo, em celebração ao 17º aniversário da nossa igreja, ainda não podendo fazer como nos anos anteriores, porém, melhor ainda do que no ano passado, porque ano passado teve que ser tudo gravado, porque a igreja estava fechada. Então, peço a você que tem vindo pela manhã, o público que está aqui, que assim você mantenha, para nós estarmos honrando a cada um dos pastores. Eu não vou anunciar com antecedência quem serão os pastores, né? Mas talvez eu fale do tema, o título da mensagem no final de semana, mas para que você venha, da mesma forma, eu vou pedir aos irmãos que têm o hábito de vir à noite, que assim venham para mantermos um público, um bom público, embora a gente não pode preencher todos os bancos, a não ser que sejam famílias, né? Às vezes tem famílias de 3, 4, aí pode ocupar todos os bancos, porque precisamos manter o distanciamento. Bom seria, né, se a gente pudesse ter aqui as 2 reuniões, com todos os bancos cheios, utilizando as nossas cadeiras, como das outras vezes. Mas eu peço a você que tem tido o hábito, a prática de vir pela manhã, faça isso. A cada domingo, né, vai ter aqui uma ministração, que não vai ser o pastor Alain, a não ser que aconteça algum imprevisto. É lógico que eu tenho que estar sempre preparado para trazer a palavra, tá bom? E também ao domingo à noite. Vamos gravar e disponibilizar durante a semana, caso você que veio de manhã, depois assista durante a semana a pregação de domingo à noite. Serão 4 domingos a partir do próximo dia 6, que é Santa Ceia. Aí eu estava falando de oração. Bom, se você sentir saudade de ouvir o pastor Alain, eu quero utilizar 5
terças-feiras para a gente orar pela família. E eu vou fazer como se fosse uma série. Por muitas vezes, e ainda se for necessário, você ouve a expressão fique em casa. Não é verdade? Nós ouvimos muito isso ao longo desse período aí de pandemia. Mas a nossa reflexão será foco em casa. Porque nem todos que às vezes ficam em casa, de fato estão com foco na sua família, na sua casa. E nós vamos usar as 5 terças-feiras desse mês de junho, de aniversário da igreja, para orar pela família. Foco em casa, foco na sua família. Então, eu faço aqui, né, uma convocação para que você se esforce e esteja aqui nas noites de terça-feira para nós orarmos. E no próximo sábado, falando de oração, nós vamos, como é o sábado que antecede ao domingo de Santa Ceia, consagração às 7 horas. Eu quero aproveitar esse sábado para fazer uma ministração dentro de todas as nossas regras, né, de distanciamento, de toda essa questão de um protocolo, mas eu quero ministrar aqui unção no próximo sábado, 7 horas, né, como irmãos que estamos nos alegrando por mais um ano da nossa comunidade, da Igreja Cristã Nova Vida aqui em Lages. Então, olha só, um mês repleto para você estar ali realmente abastecendo espiritualmente. Há tempo para todas as coisas, diz lá o sábio em Eclesiastes. Tem momento que a gente precisa de se abastecer. Vamos aproveitar esse mês para receber e se abastecer, porque virão momentos de desafios, para a gente utilizar essa carga toda, para falar do reino de Deus, para nós visitarmos, para nós irmos de encontro àqueles que precisam da nossa ajuda. Então vamos, aquilo que o Senhor preparar, né, eu não direciono os nossos pastores, eles vão trazer aquilo que Deus colocar no coração deles para falar para a igreja. Então, aquilo que nós recebemos, vamos canalizar, né, recarregar a bateria para que o desafio continue. Então, tem momento que a gente precisa se fortalecer. Deus fortaleceu, alimentou Elias. Ele ainda estava um pouco preguiçoso, dormiu mais um pouquinho. Deus foi lá e deu mais pão para ele. Caminhou 40 dias e 40 noites. Mas precisou ainda de ouvir a voz do Senhor no silêncio. Às vezes a gente fica esperando assim, algo, né, espetacular, um show pirotécnico de fogos, de luzes. Aí veio lá o terremoto, veio o vento forte, veio o fogo. Deus falou com Elias num cício suave. Então vamos pedir a Deus para falar conosco como Ele quiser durante esses dias, para nos fortalecer e nos preparar para a batalha. A igreja aqui é o lugar de concentração, mas o campo é o mundo, onde nós precisamos ser luz nesse mundo, para anunciar a glória de Deus. Estamos comigo? Estão comigo? Amém? Nessa missão? Vamos lá, hein? 5 terças-feiras de oração pela família, foco em casa, consagração no próximo sábado, e a cada domingo vocês vão estar recebendo aí uma ministração, ok? Vamos louvar a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido, mantendo a nossa fidelidade no dízimo e nas ofertas. Deus tem suprido as nossas necessidades, amados irmãos. Eu louvo a Deus que durante todo esse período da pandemia, os irmãos têm mantido a sua generosidade, o seu desprendimento. Deus tem surpreendido pessoas têm recebido assim dádivas, pessoas têm recebido assim indenizações, bênçãos que não esperavam e mantido a sua fidelidade. Isso é coisa de Deus. Nós não oramos com esse propósito, nós não barganhamos, mas o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Jeová Jireh, e Ele assim tem nos sustentado. E é com essa alegria que nós ofertamos e entregamos ao Senhor aquilo que lhe pertence. Amém? Vamos orar. Deus, é bom falar da sua ação de bondade e misericórdia, dos seus feitos, e como eu disse, alguns irmãos têm testemunhado através da sua fidelidade, onde alguns têm entregado, não é maior dízimo, porque não classificamos valores aqui, mas alguns têm entregue algumas quantias superiores àquilo que normalmente entregam, porque receberam uma indenização, ó Deus, a venda de uma propriedade, e assim
tem sido fiel a Ti. Isso tem feito com que a igreja se mantenha. Temos tido a oportunidade de abençoar outras vidas, temos tido a oportunidade de fazer coisas que aqui os nossos olhos não estão vendo, mas estão acontecendo para a Tua honra, para a Tua glória e para a nossa alegria. Então, Deus, isso é fruto do Seu mover, do Teu poder e de uma igreja que é fiel, uma igreja comprometida, uma igreja que não mede esforços para honrar ao Senhor com as suas finanças e abençoar o próximo, suprindo as necessidades uns dos outros. É com esse espírito, com essa alegria, que nós ofertamos e trazemos os dízimos nessa manhã na sua casa. E assim agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Os nossos adolescentes podem acompanhar, né, o Tadeu, para a sua lição. E como eu anunciei, né, ontem, hoje, normalmente aos domingos à noite, eu tenho pregado essa série que começou no primeiro domingo de fevereiro, com apenas uma leitura e uma breve introdução. Nós lemos de uma vezada só os 5 capítulos da primeira epístola de Pedro, e falei de uma forma bem breve, dando assim, né, um aspecto acerca de quem foi aquele que é o autor, né? O autor no sentido de quem escreveu ali, de quem enviou a carta, porque o autor de toda a palavra do Senhor é Deus, mas Deus usou homens. Então fiz assim uma breve biografia de quem é Pedro. E ali caminhamos quase 4 meses. Hoje é a 14ª reflexão. Apenas interrompi durante 2 vezes, numa situação da Páscoa, e uma outra recentemente, porque eu estaria saindo para, né, participar de um outro culto, mas acabou que foi adiado, mas honrando, né, aquele que eu fiz o convite para trazer a palavra, o diácono Ronaldo trouxe a ministração. Então foram quase 4 meses, trazendo uma palavra de forma expositiva. E antes de nós meditarmos, eu quero falar um pouco, porque hoje chegamos ao final dessa série. Há várias maneiras de se pregar a palavra. Você pode pregar a palavra de uma forma temática, onde você tem ali um tema, às vezes convenções, congresso, e você então tem ali um texto que vai se encaixar naquele assunto. Você pode pegar um livro e pregar de forma panorâmica. Eu estava fazendo isso no ano passado, antes da pandemia, e preciso dar continuidade, né, falando sobre os 10 livros dos profetas menores, do Decaproveton, né, que é a expressão desses 10 livros dos profetas menores. Numa ocasião de escola dominical, antes da divisão em classe, eu utilizei a mesma revista que nós temos o hábito de utilizar, falando sobre o livro de Tiago, mas eram mais temas dentro de cada um daqueles capítulos. Mas pela primeira vez, pregando versículo por versículo, eu peguei esse desafio, algo que eu tenho procurado, né? Estou também aprendendo, depois de 24 anos atrás de um púlpito, 21 como pastor, mas já antes em Seropédica, com a experiência de estar à frente de uma igreja. Nós não podemos nos acomodar, né, no ministério. Precisamos prosseguir em nossa jornada e aprendendo a cada dia. Por mais que já com uma certa experiência de mais de 20 anos, a gente já tem uma certa habilidade, conhecimento da palavra, na preparação de uma mensagem. Mas é desafiador pregar de forma expositiva. Por exemplo, teve ocasião aqui que para 4 versículos, eu gastei mais de 10 horas estudando, vendo cada aspecto, estando bem atento à questão do contexto. Em algumas ocasiões, até mesmo no aspecto geográfico, né, da região, porque tudo isso tem uma importância na hora de você trazer essa palavra. É uma palavra, um tipo de pregação, que às vezes alguns, e eu penso que por não ter o costume de estudar a palavra de Deus, estranham um pouco, porque em determinados momentos, por ser uma exposição, ela não é assim tão, vamos dizer assim, cativante, incentivadora. Mas, amado, só o fato de você ler a palavra de Deus já deve ser algo cativante ao seu coração. Vamos lembrar do dia de Neemias,
quando Esdras, ele então se coloca lá no meio da praça, e eles estão ali lendo a palavra de manhã até meio-dia, passaram horas só ouvindo, e ali a alegria tomou o coração daquelas pessoas. Então a gente deve ter sede da palavra de Deus. Mas aceitei esse desafio não escolhendo uma carta mais fácil ou um livro mais fácil. Normalmente as pessoas começam pelo livro de Jonas, né, que é até profeta menor. Mas isso nasceu no meu coração, eu já estava fazendo uma capacitação, estou para concluir sobre pregação expositiva. E o bispo, numa ocasião, nosso bispo primário, que tem a responsabilidade de pregar para pastores, homens com muitos anos de ministério, e o nosso bispo, que tem mais de 40 anos, né, de ministério, fez uma leitura um dia no presbitério dessa epístola. E aquilo dali me marcou muito. E eu não me contentei apenas, né, me trouxe uma alegria, mas eu quis me aprofundar e receber mais, para poder transmitir também aos irmãos. E aí então me apliquei para estudar, buscando, como eu disse, gastando às vezes horas. E é bom, porque quanto mais hora eu gasto estudando, mais tempo eu estou na presença de Deus, né, na presença do Senhor, aprendendo com Ele, para aceitar esse desafio de trazer de forma expositiva, quase que versículo por versículo. Por isso, estamos chegando aqui à 14ª semana de exposição. E hoje, espero concluir, e coloquei dentro dessa, a série A Esperança Viva, né? A carta de Pedro. Porém, em cada domingo tem um subtítulo. Hoje, combatendo o adversário com o poder do Altíssimo. Abra sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso 8, até o versículo de número 11 para a nossa reflexão. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do verso 8. Eu anunciei até o versículo 11, mas eu queria estender, como é o final da epístola, até o verso 14, para a gente então ler, orar e assim meditar na palavra. Verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Dando continuidade aqui. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amado Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui concluindo uma série que tenho pregado no domingo à noite, mas essa mensagem ela também se encaixa na questão de uma categoria que fôssemos pregar de forma avulsa, porque é uma reflexão que podemos pregá-la separada do restante dos capítulos, mas que da mesma forma, com o mesmo temor, com a mesma submissão, com a mesma dependência do Teu Espírito, porque sem Ti nada eu posso fazer, conceda a minha graça para trazer essa palavra aos irmãos que estão aqui presentes, e que vão ter a oportunidade de ouvir em seus lares através da rede social, que sejam edificados, fortalecidos, exortados pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Antes de entrar aqui no assunto, deixa eu começar aqui pelo final, apenas para
destacar aqui dois personagens e uma situação. No final, nós vimos aqui, porque a leitura do nosso tema aqui, ela vai até o verso 11. Mas no versículo 12 e 13, Pedro fala aqui de dois personagens. Ele fala de Silvano. Silvano é o mesmo Silas. O Silas que lá em Atos 16, esteve com Paulo na prisão, quando ele à meia-noite, naquela ocasião, acho que eles estavam em Troade, se não me falha a memória, foram presos, e eles à meia-noite começaram a louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Silas, que também era um profeta, Atos 15, versículo de número 32, menciona isso. Então, Silvano aqui é o mesmo Silas que esteve com Paulo lá na prisão, que resultou, na salvação do carcereiro e toda a sua família. Um outro personagem, e antes de falar do outro, Silas provavelmente, ou Silvano, foi aquele que escreveu ou que levou, o mensageiro que levou a carta aos seus destinatários, as 5 províncias, que foi escrita essa carta. Alguns que dizem que Pedro ia falando da situação e como um escriba, Silvano, ou Silas, ia escrevendo, mas também ele pode ter sido o responsável por levar a carta. Bom, o outro nome que nós vemos figurar aqui é a pessoa de Marcos, que é o mesmo João Marcos. Marcos, que é o autor do Evangelho, que escreveu o Evangelho, dizem a tradição, muito contribuiu para que ele escrevesse o contato que ele teve com Pedro, muito próximo de Pedro, e ele então pôde escrever o Evangelho. Mas João Marcos, ele tem duas situações muito interessantes em relação à vida também do apóstolo Paulo, porque no início, Paulo o rejeitou, não aceitou muito, por causa da postura, ele se decepcionou um pouco com João Marcos, porém, não o descartou para sempre, tanto que na sua segunda epístola ao Timóteo, seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda epístola, lá no finalzinho do capítulo 4, ele fala acerca de João Marcos, dizendo para que levasse João Marcos, que seria útil para o ministério. Então, apenas ressaltando a questão desses dois personagens, e uma outra palavra aqui, que provavelmente possa ser um termo técnico, ou um código, porque Pedro está dizendo, de Babilônia, a eleita. Babilônia aqui não é a Babilônia dos dias de Nabucodonosor, aquela foi até destruída, não já mais existia. Mas por que poderia ser um termo técnico, ou até mesmo um código, ou um pseudônimo de Roma? Porque eles viviam um momento de perseguição, e às vezes algumas palavras tinham que ser utilizadas dessa forma, uma terminologia, para que não descobrisse, a igreja vivia momentos difíceis, e Pedro provavelmente estando em Roma, e ele utiliza esse código dizendo, a eleita, ou seja, assim como aqueles irmãos eram eleitos no Senhor como igreja, os eleitos que serviam e congregavam em Roma, e ele usa então esse código Babilônia, para que não fosse descoberto e assim ser perseguido. Isso é uma linha de pensamento, boa parte, a maioria dos estudiosos atribui essa questão da Babilônia como um pseudônimo ou um código, uma terminologia para que Pedro não fosse descoberto, tá bom? Então, apenas aqui essas 3 orientações importantes, porque é o final da carta, mas vamos ao tema de hoje, combatendo o adversário com o poder do Altíssimo. No último domingo, nós vimos que Pedro, depois de mostrar como nós devemos nos relacionar com Deus, esse relacionamento vertical, o relacionamento horizontal, como nós devemos nos relacionar com os irmãos e conosco mesmo. Fizemos até aqui uma ministração, uma oração no final do culto, acerca daqueles que ainda vivem lá sufocado, como a expressão que utilizamos acerca da ansiedade, uma mão que aperta o pescoço como um estrangulamento, essa palavra está associada a isso, a esse significado. Então, depois de falar do relacionamento com Deus, com os irmãos e conosco mesmo, Pedro passa aqui a tratar, a partir do versículo 8, da batalha espiritual, ou seja, dos inimigos que estão à nossa volta, à nossa espreita. Pela primeira vez, Pedro vai dar então assim um nome de fato, de quem é esse adversário. Quem é aquele que
na maioria das vezes, causa dano, tristeza ao nosso coração e à nossa vida, e frequentemente persegue a igreja do Senhor. No último domingo, quando anunciei acerca da mensagem de hoje, eu utilizei uma expressão, de um pesquisador, um doutor, do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, Dr. Genilton, que eu tive, assim, dentro do aspecto profissional, a honra, de conhecer, de trazê-lo para um congresso aqui em Paracambi. Depois temos um momento assim de comunhão, de almoçarmos juntos. E o Dr. Genilton, ele já fez vários vídeos falando sobre arboviroses, que são doenças transmitidas pelo vetor Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. E ele, para a orientação, ele dizia: como combater esse adversário? Como combater esse inimigo? Então, em um dos filmes que ele fez, que fala sobre o ciclo de vida do mosquito, é uma imagem tremenda. Acho que eu já até numa ocasião, numa palestra, eu passei aqui na igreja, que fala desde o momento da postura da fêmea, que coloca os ovos, e vai ali toda aquela parte eclodindo, e fase por fase. Então, ele fez esse filme, e ele então utilizou a expressão: para combater é preciso conhecer. Porque uma vez conhecendo os hábitos do mosquito, é mais fácil você eliminá-lo, para que ele não transmita essas doenças. Então eu peguei essa frase para anunciar a mensagem de hoje, cujo título é Combatendo o Adversário com o Poder do Altíssimo. Para combater é preciso conhecer. Esse conhecimento não é aquele conhecimento agradável de quem vai se relacionar com alguém, de um prazer, como eu disse, o prazer de ter conhecido esse professor, esse pesquisador, o prazer que nós temos de conhecer pessoas e assim ter um relacionamento, mas é conhecer no sentido exatamente de saber quem ele é esse inimigo, o que ele faz, qual o seu objetivo, para então a gente vencer essa batalha. Então, conhecendo o adversário, 3 aspectos a serem observados aqui acerca dessa batalha espiritual. Em primeiro lugar, a identidade do adversário. Quem é o adversário? Versículo 8, então, vamos agora entrar na nossa exposição. Na parte B diz assim: o diabo, o vosso adversário. Então, qual é a identidade? Quem é o adversário? O adversário é o diabo. O diabo não é uma lenda, uma invenção, um mito. O diabo não é como um espantalho para intimidar de forma mística. Quem aqui já não... a primeira ocasião que eu vi foi num desenho animado. Eu vi que colocaram lá um espantalho no meio de um milharal, e ali espantava os pássaros. Mas o diabo não é um espantalho para intimidar os místicos. O diabo é um anjo caído. O diabo é um ser maligno. O diabo, ele é o assassino. O diabo, ele é o ladrão, o destruidor. Ele é a antiga serpente lá do Éden. Ele é o dragão vermelho. Ele é o leão que ruge. Ele é o assassino. E preste bem atenção nisso, amados irmãos. Como a própria palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Ele é o pai da mentira. Cuidado com a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Ele é o assassino. O próprio Senhor Jesus Cristo, também no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o adversário. Essa é a identidade do nosso adversário. É o diabo, não é um mito. Ele é o inimigo, ele é o ladrão que mata e que destrói. Mas ainda dentro dessa perspectiva, eu disse que são 3 a serem observadas acerca dessa batalha espiritual, que compreende, em primeiro lugar, a você conhecer o adversário. O segundo aspecto aqui é a estratégia do adversário. Qual é a sua estratégia para ele alcançar o seu objetivo? Pedro, então, vai dizer aqui: o diabo, vosso adversário, primeiro, anda em derredor. 3 são as estratégias aqui utilizadas pelo diabo com o propósito dele de destruir as pessoas. Ele anda em derredor. O diabo é aquele que espreita. O que é espreitar? É espionar.
ele fica espionando. Ele anda ao derredor. Quantos lembram aqui da passagem de Jó, lá no capítulo 1, quando então Satanás se apresenta a Deus, né? E Deus chega e pergunta: de onde você vem? O que o Satanás, o diabo, responde? Ele está dizendo que ele veio o quê? De rodear a terra, de passear por ela. Então ele está aí, espionando, rodeando. Essa é uma das estratégias do diabo. Ele espreita, ele espiona. O diabo, ele não tira férias. Ele é incansável em sua tentativa de nos apanhar em suas armadilhas. Há um outro texto que fala também sobre batalha espiritual, você não precisa abrir, mas eu creio que você conhece, que é Efésios 6. Lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, carta de Efésios, escrita por apóstolo Paulo, então a partir do versículo 10 ele vai falar da armadura de Deus, né? A necessidade da gente estar revestido com a armadura, o capacete da salvação, o escudo, a couraça da justiça, a sandália, a espada da paz. Então ele vai ali citando cada utensílio dessa armadura. Ele utiliza a figura de um soldado romano, ou seja, ele precisava de utilizar uma figura de um personagem da época, para que eles pudessem compreender melhor a aplicação da mensagem. E a cada uma daquelas ferramentas ou utensílios da armadura, ele vai atribuindo, né, uma questão de arma, como fé, né, como a palavra, para que o povo pudesse compreender. E dentro dessa explanação, desse outro texto que fala sobre batalha espiritual em Efésios 6, no versículo 11, o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos ficar firme contra as ciladas do diabo. Então ele é incansável em sua tentativa de nos apanhar em suas armadilhas. Essa palavra armadilhas, né, ou ciladas, ela vem do grego metodeia, que significa métodos, estratagemas ou armadilha. Esse é um dos seus propósitos. Então, esse adversário, que é o primeiro aspecto, nós conhecemos, sabemos quem ele é, né? D-I-A-B-O, o diabo, que nós não devemos, né? E ao falar sobre isso, nós não podemos superestimar, atribuir ao diabo todo, né, aquele espanto, e às vezes certas coisas, que caímos num erro, de uma simples dor de cabeça que se cura com uma aspirina, né, com lá, que você toma um remédio para dor, que você cura, e às vezes você atribui aquilo dali ao diabo. Então você não pode ficar superestimando, mas da mesma forma você não pode subestimá-lo. Subestimá-lo é você não entender quem ele é, ou às vezes achar que ele é um mito e uma invenção. Não, como eu disse, ele é a serpente, ele é o dragão vermelho, ele veio para matar, roubar e destruir, e dentro das suas estratégias, primeiro ele espiona, no intuito de armar ali uma armadilha, ele anda ao derredor. Pedro dá continuidade ainda aqui no versículo 8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como quem? Como um leão que ruge. Essa aqui é a segunda estratégia utilizada pelo inimigo. O diabo, ele intimida. O rugido do leão não é quando ele ataca a presa, mas é para espantá-la. Eu já disse aqui em outras vezes, né, vendo até mesmo na televisão aquelas séries do mundo animal, e a capacidade, esse poder do rugido do animal mesmo, do leão, é possível, numa distância de 1 quilômetro, 1000 metros, né, sentir os efeitos, a terra tremer com o rugido do leão. Então, para você entender, Pedro usa essa figura de linguagem para mostrar essa segunda estratégia do nosso adversário, que é de intimidar. É para fazer com que a presa se disperse do bando. Chama a tua atenção, irmão, igreja, não queira viver a caminhada cristã, o evangelho, como um cavaleiro solitário. Igreja é comunidade, é coinonia,
é comunhão, precisamos estar juntos. Juntos oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração, ainda que você tenha o seu momento de intimidade, lá no quarto, em secreto, orando como Jesus ensinou, mas há momentos que a igreja precisa de perseverar em oração, de estar junto. Não vivemos e não podemos viver o ministério de forma isolada. Muitos têm se distanciado, muitos, como diz o autor aos Hebreus, têm deixado de congregar, porque pensam, eu sou a igreja, nós somos o corpo. Não, eu não sou, melhor, eles utilizam a expressão, eu sou o corpo de Cristo. Não, nós somos o corpo. Quanto igreja, sim, Deus habita em nós, o Espírito Santo, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ainda que consagramos este lugar para adoração, mas Ele tem prazer de estar em nós. Hoje vivemos, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, Ele está em nós, mas eu não sou o corpo sozinho, nós somos o corpo, porque um é mão, o outro é olho, o outro é orelha, um é boca, outro é nariz, outro é pé, e Paulo então vai dizendo lá em 1 Coríntios 12, na unidade orgânica da igreja, que todos nós precisamos uns dos outros. O fato de eu ser olho, enxergar tudo, não significa que eu não preciso da mão. Paulo vai dizendo que precisa, e assim nós precisamos uns dos outros. Deus chama e capacita, distribui os dons como lhe apraz. Nem todo mundo vai ser olho, nem todo mundo vai ser boca. Talvez na obra você não vai ser boca, você não vai estar utilizando um microfone para falar em público, mas você vai ser aquela mão que vai estar sustentando aquele pregador que precisa de falar com autoridade, com ousadia, e você é aquela mão que ora, que intercede, que pede. Às vezes as pessoas não estão vendo, mas a sua oração está somando. Isso é ser corpo. Então igreja é isso, é comunhão, é unidade. Não queira viver como um cavaleiro solitário, porque é exatamente isso que faz parte da estratégia do diabo, como um leão que ruge para intimidar, porque uma vez que elas se dispersam, aí ele torna-se um alvo fácil. O leão, ele faz isso, ele não ataca quando ruge. Ele ruge, elas começam a se desprender, ficar sozinha, vivendo a sua vida isolada, sozinha, então se torna uma presa fácil, e ele vai direto para poder destruí-la. Amados, por isso que a palavra de Deus, o sábio, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, ele está dizendo que melhor é serem dois. Porque se um cair, o outro vai e levanta. Mas ai daquele que estiver só, diz o versículo 9 de Eclesiastes 4. Ai daquele que estiver só, pois quando caído, não haverá quem o levante. Reino de Deus se vive assim. Jesus, quando comissionou os 70 para a evangelização, ele falou para pelo menos ir de 2 em 2, porque não é bom que o homem viva só. Não utilizamos apenas esse conceito para falar de relacionamento, de relacionamento conjugal, da família, mas também na questão de amizade e de viver contra a igreja. Então, sabemos quem é o adversário, sabemos a sua primeira arma, que ele é aquele que espreita, aquele que está vigiando, aquele que anda ao derredor. Sabemos que ele ruge com o intuito de espantar, de intimidar a presa. E em terceiro lugar, Pedro vai dizendo aqui que ele, o vosso adversário, anda em derredor, ele espiona, como o leão, para intimidar, ele ruge, procurando alguém para devorar. Essa é a sua terceira estratégia. O diabo, ele devora. Ele não brinca de ser diabo. Essa expressão, uma vez eu ouvi o pastor Ricardo falando, já há muitos anos, até hoje ainda guardo, porque às vezes muitos estão brincando de ser crente. Preste atenção nisso. Muitos, às vezes, querem viver o reino de Deus, o evangelho, como um cavaleiro solitário, pode se tornar uma presa fácil, e outros brincam de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo, ele é diabo mesmo, ele é o maligno, ele é o mal. Ele é astuto, ele tem um propósito, ele mata, ele é o homicida, ele é o assassino. E quantas não são as pessoas que estão arruinadas, feridas, destruídas por esse devorador. Porque eu não estou falando apenas de morte física, não, amados irmãos. Porque quanto à morte física, a palavra de Deus diz que nós devemos temer a Deus, que além de tirar a nossa vida, pode nos lançar ao inferno. Essa vida aqui é passageira.
Mas a pior morte é a morte espiritual. E quanto não são aqueles que já estão arruinados, destruídos espiritualmente pela ação do devorador, porque ele é o Abaddon e o Apolion. Abaddon é um termo grego, Apolion hebraico. São termos que você vê em Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Então ele é conhecido como o Abaddon ou o Apolion, ou seja, aquele que é o destruidor de todas as coisas. Lá em Apocalipse 9, 11 fala a estrela do abismo. Ele é o destruidor. Por isso que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o adversário. E dentro, desses três aspectos que eu estava falando, primeiro a gente conhece o adversário, segundo temos aqui as estratégias do adversário. Agora, como nós devemos nos comportar? Vai falar um pouco do nosso triunfo, ou melhor, um trunfo que Deus nos concede para lidar com esse adversário que conhecemos, que sabemos as suas estratégias, as suas estratagemas, as suas armadilhas, como ele faz para tentar devorar a sua presa, mas também aqui no texto está dizendo as armas que nós podemos utilizar. Como combater o inimigo de nossas almas? Dentro daquilo que Pedro expõe. Como eu disse, há outros textos, como Efésios, capítulo de número 6, que fala também de uma batalha espiritual. Mais à frente eu vou citar, e no decorrer, alguns aspectos que Paulo também fala lá em Efésios. Mas dentro daquilo que Pedro apresenta aqui, dentro desse terceiro aspecto, que eu quero falar agora sobre as armas de vitória contra o adversário. Embora que eu concluí a leitura do versículo 8, mas se você observou que eu pulei a primeira frase. A primeira frase aqui vai dizer de duas armas. Verso 8, sede o quê? Sede sóbrios e vigilantes. Versículo 9, a primeira frase, resisti-lhes firmes na fé. Essas são as três armas para nós combatermos. É o nosso trunfo na luta, nesse combate ao adversário de nossas vidas. Então nós temos aqui três armas importantíssimas para o enfrentamento dessa batalha espiritual. Primeiro lugar, sede sóbrios. Fala o quê? De sobriedade. No grego, essa palavra também significa domínio próprio. É uma palavra que tem uma forte relação com a questão da área, de bebida alcoólica, do alcoolismo, daqueles que fazem um consumo exagerado, que se embriagam. Essa expressão de sobriedade, de ser sóbrio, ela tem uma forte relação, que mexe, ou seja, com o equilíbrio do indivíduo. Quem está bêbado, quem está embriagado, alcoolizado, isso mexe com o seu sentido mental, mexe com o seu equilíbrio. E quando o adversário de nossas vidas consegue dominar a nossa mente, o que ele faz? Ele tem poder para nos destruir, ele consegue destruir a nossa vida facilmente. Há um estudioso da palavra, aliás, tem até uma Bíblia de estudo, que eu também utilizo, que é de John Marcato, ou John Marcato. E ele escrevendo sobre a sobriedade, ele diz, abre aspas, sobriedade mental e espiritual inclui conceitos como estabilidade, domínio próprio, que eu já citei, clareza, determinação moral. Essas são, aqui a explicação que John Marcato fala sobre a sobriedade. Sendo assim, amados irmãos, eu e você, o cristão sóbrio é responsável de modo correto por suas prioridades e não se deixa embriagar pelas várias distrações do mundo. Eu quero logo mais até pontuar um pouco mais, Alguns adolescentes desceram, nós vamos ter certamente um maior número de jovens, mas os jovens que já estão aqui presentes, mas isso serve para todos nós. Esse aspecto aqui, quando então John Marcato conclui a sua observação sobre sobriedade, dizendo que o cristão sóbrio é responsável de modo correto por suas prioridades e não se deixa embriagar pelas várias distrações do mundo. Quantas não são as coisas que estão nos distraindo, irmãos, e nos fazendo ficar dispersos, e assim nos tornando presa fácil
ao adversário. O que vemos em nossos dias são crentes distraídos. Não é proibido a gente utilizar o celular. O celular hoje é muito útil, a internet contribui muito. Fazer comida, né, um prato diferente. Você conhece um pouco acerca de o conserto de algumas coisas. Eu lembro do último retiro que a gente fez. Por incrível que pareça, né, um jovem lá de Miguel Pereira, ele usou a mala, não sei se você lembra, da mãe. Aí ele levou a mala da mãe. A mala da mãe tinha um cadeado, aquele de segredo, com números. Quando chegou lá em cima, ele esqueceu o segredo. E não tinha sinal, ele não conseguia falar com a mãe. E agora? Vamos quebrar, vamos arrombar aqui, acabar com o cadeado, né? Aí a gente viu que lá na internet ensina a abrir o cadeado com segredo. Não tem mais segredo. A gente foi lá e viu lá. Não precisou do menino chegar em casa, levar um aperto da mãe com a mala destruída, arrombada, porque a gente viu lá como que fazia o código para abrir o cadeado. Misericórdia, né? Então a internet ensina tudo. Tem coisas que naquela ocasião, né, a gente não revelou, não botou o filme lá no Data Show. Gente, vamos aprender agora como não. Mas foi uma necessidade ali, conseguimos abrir com a anuência do rapaz, que estava sendo responsável pela mala, e assim ele ficou mais aliviado. Falei, guarda agora a numeração aí, né, para que você chegue em casa e não tenha problema com a sua mãe que prestou a mala para você. Mas na internet ela ensina de tudo, dessas coisas, mas de cozinhar, de consertos em casa, para várias situações, né? Às vezes até no carro, não tenho muita experiência. Esses dias estava lá olhando uma situação e a gente consegue às vezes resolver. Nem tudo dá, né? Tem coisas que precisa realmente de um especialista. Mas o grande problema é que a rede social tem distraído o crente. A questão é quanto tempo nós gastamos com aquilo. Você usaria as horas que você tem utilizado no Facebook, no Instagram, ou qualquer outro tipo de rede social, você tem utilizado ela na mesma proporção que você utiliza lendo a palavra de Deus? Orando, buscando ao Senhor? Então é só para pensar. Porque exatamente isso aqui é que é estar sóbrio. Nós estamos nos embriagando com as coisas desse mundo. Então, embriagar não é só encher o pote lá de vinho, de cachaça, né, de cerveja, não. Sentido espiritual, quando você gasta tempo demasiado com determinada coisa, que vai te distraindo. Como eu disse, não é pecado você ver algumas coisas, você ver um filme, assistir uma programação, que você vai poder ali tirar alguns ensinamentos para a nossa vida secular do dia a dia. Então, isso não é pecado. Então, não é pecado como antigamente, né, se pregava que era pecado ver televisão. Televisão era ali o instrumento do diabo. Os antigos crentes, né, não podiam ter televisão em casa. Hoje o celular é muito mais danoso do que a televisão, e não há essa pregação toda falando sobre o celular, que é útil, mas usado de forma demasiada, pode se tornar uma distração, ao ponto de você estar se embriagando, se distraindo. Aí vem aqui, tua mente. É bom lembrar, Romanos 12, 2, o que diz? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Quando me vem essa questão de mente, eu uso sempre essa frase: o que faz a sua cabeça? Então serve para todos nós, não é só para os jovens não, né, com aqueles programinha que bota, que faz dancinha, que faz isso, que faz aquilo, aquelas bobajadas toda que vai distraindo. Não é só isso não, mas infelizmente isso também tem tomado a mente, né, dos nossos jovens e adolescentes, né, se distraindo, se embebedando, se embriagando, desculpa a expressão, com essas porcarias, que vai dominando a mente. O que faz a nossa cabeça? Paulo fala de uma renovação mental, para então servirmos de influência e não sermos influenciados. Não vos conformeis com o século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Eu só posso transformar se essa mente aqui está preenchida com a palavra de Deus, se o capacete da salvação está sobre ela, se eu absorvo, se eu invisto tempo, o que está? Por isso que Paulo diz também, escrevendo, não vos embriagueis com o vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos de quê? Do Espírito Santo. Se a minha mente é cheia do Espírito, cheia da palavra,
Se o que eu gasto de tempo é maior do que com as outras coisas, eu não estou me embriagando com as outras coisas. Não estou destruindo a minha mente, mas estou sendo o que? Transformado. E assim eu posso transformar. Transforma-me, Senhor, para que eu seja também um multiplicador e um agente de transformação de vidas. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, sede sóbrios. O segundo triunfo, a segunda arma que Paulo, então, aqui diz ainda, ou melhor, Pedro, voltando à primeira epístola de Pedro, capítulo 8 ainda, sede sóbrios e o quê? Vigilantes. A segunda arma, vigilância. No original, essa palavra significa atitude de esperar de olhos abertos. Ora, nós vimos que o inimigo, ele espreita, ele espiona. E você vai dar bobeira e ficar de olho fechado? Atitude de esperar com olhos abertos. Esse é um dos significados para a palavra vigilante. Porque o diabo, a antiga serpente, astuto e sutil, ele está na espreita, espionando. Eu sei, amados irmãos, como diz lá o Salmos, acho que é 127. Depois confira, tá? Anote, se não for, pastor, não era o Salmo 127 não. Mas acho que o Salmo 127 diz assim, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? A sentinela. Quem guarda a cidade é o Senhor. Mas ele não abre mão, não está descartando a figura da sentinela. O que isso significa dizer? A firme confiança no cuidado soberano de Deus não significa que o cristão pode viver de maneira negligente. Quem guarda realmente é o Senhor, mas eu e você temos que vigiar, como diz lá o Salmo 127. Então, guarda o Senhor, mas o sentinela precisa. Se a sentinela, melhor dizendo, que é a sentinela, ela não atenta para aquele que guarda, ela vai estar vigiando em vão. Seu papel não vai adiantar nada. Mas se ela usa de Deus como o que guarda a cidade e mantém os seus olhos abertos, vigilante, é um trunfo que ela ganha. Então, as forças exteriores do mal que vêm contra o cristão exigem que ele permaneça alerta. Deus guarda, mas nós somos a sentinela e precisamos vigiar. Terceira arma, o triunfo que nós temos para vencer o inimigo, além de ser sóbrio, de estar atento nesse sentido, com os olhos abertos, vigilante, o versículo 9 vai falar sobre a fé. Diz então Pedro, resistir-lhes firmes na fé. A palavra resistir aqui, amados irmãos, significa manter-se firme. No outro texto que fala sobre batalha espiritual, que eu já disse aqui, que era qual? Quem anotou vai lembrar. Efésios 6. Dentro lá dos utensílios das armaduras, tem um momento que lá, o apóstolo Paulo, tratando desse assunto, ele fala assim, a fé é o escudo contra os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, 16. Resistir firmes na fé, porque a fé é esse escudo que nós temos contra os ataques de Satanás. Warren Wiersbe, um estudioso da palavra, que eu tenho citado com frequência nessa série, um norte-americano, já falecido no ano de 2019. Então, esse teólogo, Wiersbe, ele disse que tanto Pedro, nós vamos ver isso, né? Tanto Pedro quanto Tiago dão a mesma fórmula para o sucesso nessa batalha espiritual. Pedro fala aqui de resistir firme na fé. Tiago, irmão de Jesus, não Tiago, irmão de João, que era um dos apóstolos, mas Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta. No capítulo 4, versículo 7, um outro versículo muito conhecido, que ele diz assim, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo. Então, por isso que o Warren Wiersbe, ele diz que tanto Pedro quanto Tiago mencionam, né, a mesma fórmula de sucesso, que é resistir firme na fé. Resistir o diabo. Só que Tiago completa. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Mas me apegando a essa questão um pouco mais completa que Tiago diz, não apenas fixando o resistir, que é manter-se firme,
mas quando ele usa a expressão sujeitar a Deus, o que ele está querendo dizer? Sujeitar, amado, sujeitar a Deus é você estar debaixo da sua autoridade, de você ser obediente às suas ordens. Qual é a ordem que Deus tem deixado para nós? Seus mandamentos, a sua palavra. Então, sujeitar a Deus é você obedecer às ordens de Deus, é você obedecer à palavra do Senhor. É permanecer na fé cristã. Isso significa continuar vivendo de acordo com a verdade da palavra de Deus. Quando eu vivo de acordo com a palavra, quando eu obedeço essas ordens, eu estou me sujeitando a Deus. Na medida em que você conhece a sã doutrina e obedece à verdade de Deus, o cristão, então, ele resiste o diabo. E o que vai acontecer? Ele vai fugir da sua presença. Jesus foi tentado no deserto, não foi? O diabo utilizou as escrituras. Por incrível que pareça, o diabo utilizou o salmo que nós lemos aqui. Em uma das suas tentações, que ele diz, pode se atirar, porque está escrito, olha, o diabo citou para Jesus Salmo 91. E quando você não conhece a palavra, você pode ser surpreendido e enganado pelo próprio diabo, que às vezes, para enganar os eleitos, a Bíblia diz que para enganar os eleitos, ou seja, os escolhidos de Deus, ele é capaz até mesmo de se transformar em anjo de luz. O diabo usou a palavra, usou o Salmo 91. Dará ordem aos seus anjos para que te guarde, não tropece em nenhuma das pedras. Jesus repreendeu com a palavra, porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então é assim, nós não somos crentes superpoderosos, ninguém vem, que eu vou vencer todo mundo. A força que nos mantém de pé é de Deus por causa da sua misericórdia e graça. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos fortalece, e Ele tem nos dado argumento, Ele tem nos dado trunfos. Sede sóbrio, sede vigilante, mantém-se firme na fé, guarde a palavra, sujeitai-vos a Deus. Resistiu o diabo, e o diabo teve que fugir da presença de Jesus, e vai fugir da minha e da sua, se nós guardarmos a palavra de Deus. E uma outra arma eu poderia acrescentar aqui, que Pedro não mencionou, mas no outro texto da batalha espiritual, que é o qual? Efésios 6, Paulo, depois de especificar cada utensílio da armadura, ele diz para que a gente faça o quê? Com toda a oração e súplica. Oração, igreja. Oração, irmãos. Oração, irmãos. Leitura da palavra. Porque eu conheço a palavra, eu tenho então condição de obedecer, porque as ordens que o Senhor me deu, eu estou me sujeitando a ela. Nós estamos aqui expondo, conhecendo a palavra nos seus detalhes, mas tudo com oração e súplica. Assim nós estamos o quê? Armados contra as ciladas do nosso adversário. E aqui uma última observação nesse versículo 9, para partirmos para uma outra fase bem melhor do que essa aqui. Você vai entender por quê. O versículo 9, Pedro, aqui no capítulo 5 da sua carta, ele então diz, resistirem firme na fé, certo de que sofrimentos igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro, de certa forma, aqui ele consola e conforta os irmãos, dizendo, olha irmãos, porque vamos lembrar lá do início, qual o contexto? Eles estavam vivendo um momento de bonança, de tranquilidade, como eu e você pode entrar aqui e abrir a igreja. Se eu quiser fazer o culto aqui 6 horas da manhã, eu posso fazer. Posso fazer até uma vigília, desde que eu não faça barulho, porque eu não tenho uma acústica o suficiente. E aí, quando eu passo a interferir no direito do outro, mesmo que eu esteja cultuando a Deus, eu estou fazendo de forma errada, porque eu não estou dando um bom testemunho, porque eu vou incomodar a pessoa que quer dormir. Não é ele que está endemoniado, que não suporta o louvor de Deus. Não, é eu que estou sendo sem educação e atrapalhar a pessoa a dormir. Então, por isso que a gente não pode fazer. Se a igreja não tiver a acústica devida, eu não posso fazer uma vigília, senão eu vou estar atrapalhando a questão da ordem. Então, os irmãos, é preciso também a gente entender, porque às vezes o crente, não, esses rebeldes, esses incrédulos, eu estou adorando a Deus, mas você está adorando a Deus de forma irresponsável. E Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de ordem. Aprenda isso, Deus é Deus de ordem. Então, a gente precisa ter esse bom senso. Então,
o contexto da época, as pessoas tinham essa liberdade de cultuar a Deus como nós? Não. Eles estavam sendo perseguidos por um imperador doido, maluco, que incendiou uma cidade, mas pegou o cristão, os judeus e principalmente o cristão, como bode expiatório para dizer que eram eles os culpados. Por isso que Paulo foi decapitado, por isso Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, por isso muitos cristãos foram mortos. Eles estavam vivendo num ambiente de perseguição. E Pedro aqui então ele diz, olha, vocês não estão sozinhos. Porque às vezes a pessoa fica assim, não, Deus não olha para mim, né? Fica se vitimando, tadinho de mim, só eu que passo luta, só eu que sofro, só eu que perdo, ó céus, ó vida. E Pedro então está dizendo, olha, tem irmãos espalhados por cada canto da terra, passando pela perseguição, passando por provações, por privações, sendo perseguido, virando poste nas ruas como tocha para iluminar, sendo lançado lá nas arendas, comido pelos leões. Então não é só vocês não, a igreja lá em Roma está passando pela mesma aflição. Repito, vale a pena você pegar aí esse filme, né? Paulo, está passando na Netflix, vale a pena, você vai ver ali essa imagem, porque era o contexto da época. E Pedro aqui, ele de uma certa forma, ele fala sobre esse sofrimento, para que os irmãos possam entender que em todo canto da terra, também há irmãos passando por privações. Mas quando acontecem essas privações, como nós devemos reagir? Eu sei que é difícil, irmão, não é fácil não. Por isso a gente precisa de orar, estar no temor na palavra. Só leia aqui o versículo 13 do capítulo 4, anterior. O que nós vamos ler aqui? Pedro está falando sobre o sofrimento por causa de Cristo. Aí no versículo 13 ele vai dizer assim, do capítulo 4. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de quem? De Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Sofremos como Cristo sofreu, mas iremos experimentar da sua glória. Há uma recompensa maior para as nossas vidas. Amados irmãos, uma vez conhecendo o nosso adversário, tendo agora as armas para combatê-lo, Pedro, a partir do versículo 10, ele vai falar dos cuidados de Deus. E olha só que maravilha, porque, como eu falei, conhecer o inimigo não é no sentido, né, de se relacionar com ele. Bom é quando você conhece alguém que te faz bem, não é verdade? Que é boa para você. Então, nesse momento, para a gente partir para o final dessa carta, eu quero falar daquele que nos dá prazer, como é bom conhecê-lo. E o profeta Oséias, no capítulo 6, o mesmo capítulo onde ali se originou aquela canção, vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Então, nesse mesmo capítulo tem essa expressão. E ali no versículo de número 13, Oséias, inspirado pelo Senhor, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então vamos falar daquele que nos dá prazer agora, né? Vamos conhecer um pouco mais, ou relembrar algumas coisas a mais acerca desse Deus. Precisamos conhecer o inimigo para combater. Para combater, preciso conhecer. Temos as armas, mas agora vamos falar daquele é força e proteção. Ele é a fonte de libertação para quem confia no Senhor. Então vamos conhecer a Ele, né? Vamos ver coisas maravilhosas, porque Pedro agora, a partir do versículo 10, ele termina as suas exortações, dirigindo-se aos cristãos, perseguidos da dispersão. Ele fala então sobre o cuidado de Deus. Uma palavra sobre o cuidado de Deus. Eu quero destacar aqui 5 pontos. Em primeiro lugar, quem Deus é. Versículo 10, diz assim, ora, o Deus de toda graça. Quem Deus é? Ele é o Deus de toda graça. Para quem estava sob ataques de perseguição, de homens, de imperador, do diabo, Pedro diz que sua vida que a sua vida, a vida desses que estavam sendo perseguidos, estão nas mãos de Deus, o Deus de toda graça. Graça é favor imerecido.
Pedro experimentou isso, irmãos. O próprio Pedro poderia citar o seu exemplo próprio, porque ele caiu em terrível pecado. É bom a gente lembrar que Pedro, antes que o galo cantasse, ele negou Jesus 3 vezes. Ele desapontou. Logo Pedro, que se demonstrava ser um crente, opa, pode contar comigo, Senhor, estou aqui para o que der que vier, jamais vou te abandonar. Estava sempre ali, eufórico, intrépido, chegou ao ponto até mesmo de tirar uma espada e cortar a orelha do soldado Malco, mas na hora do vamos ver, no meio daquela fogueirazinha, na roda dos escarnecedores, Pedro titubeou, Pedro negou. Porém Pedro, ele é a própria testemunha que experimentou da graça do Senhor, desse grandioso amor, porque no seu encontro, olho a olho com Deus, tete a tete, Jesus, o Deus Filho, ele não chegou e disse para Pedro, eu te falei, eu te avisei. Não, ele disse assim, Pedro, tu me amas, porque a essência do Evangelho, igreja, é amor. É essa graça que nos dá a oportunidade. Então, quem é Deus, igreja? É o Deus da graça que permitiu eu e você estar aqui, sentado neste lugar, em alguns momentos participar da sua mesa, em alguns momentos desfrutar de alegria, de gozo e de paz, porque Ele é o Deus de toda a graça. Não merecíamos, mas Ele nos aceitou. Como é bom falar desse Deus, como é bom conhecer esse Deus. Em segundo lugar, então quem Deus é o Deus de toda a graça. O que Deus fez? Em segundo lugar, Pedro continua, ora o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. O que Deus fez? Em Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos chamou à eterna glória. Deus nos escolheu pela sua graça, favor imerecido, e nos destinou à sua eterna glória. Graça é a causa, glória é o resultado. Graça é a raiz, glória é o futuro, onde eu e você estaremos no céu. Aleluia, e vivendo eternamente com Ele, o que Ele faz, aleluia, ou melhor, o que Ele fez em Cristo, Ele nos chamou para viver a sua glória. Terceiro lugar, o que Deus permite, ainda no versículo 10, a parte C, então esse Deus, que é o Deus de toda a graça, o Deus que nos chamou para a sua eterna glória, para uma vida eterna com Ele, depois de ter sofrido por um pouco, aí tem uma vírgula aqui, depois de ter sofrido por um pouco, ou seja, esse Deus, como lapidador, como aquele que nos molda, como vai nos preparando, Ele também permite, ou seja, Ele permite por um tempo o sofrimento. Preste atenção nisso, o sofrimento humano, por mais agudo, e às vezes na nossa concepção, como esses dias eu estava falando para Deus, um dia como 1000 anos como um dia. Mas às vezes nós achamos que está demorando, prolongando o sofrimento. Então, por mais árduo, por mais agudo que seja o prolongado, quando colocado sobre a perspectiva da eternidade, ele é pequeno, ele é leve e momentâneo. Tanto que o apóstolo Paulo, anota aí, 2 Coríntios 2,7, ele escreveu assim, 2 Coríntios 2,7, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, prova, lutas, sofrimentos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amados, os sofrimentos de hoje não tem como se comparar com a glória do porvir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse Deus que é o Deus de toda a graça, esse Deus que fez, ou seja, nos chamou em Cristo para uma vida eterna, Ele também permite certas situações com o propósito de nos forjar, nos moldar, nos lapidar, porque nós estamos sendo preparados para viver eternamente no céu. E os sofrimentos de hoje, as tribulações e as angústias não se comparam com a glória do porvir. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Mas quarto, eu falei, são 5 aspectos, estamos chegando aqui, no ápice da nossa alegria, da nossa satisfação
de conhecer quem nos dá prazer, que é Deus, que é esse ser maravilhoso. Ainda no versículo 10, depois de falar então do sofrimento, ele diz assim: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Em quarto lugar, o que Deus faz. O que Ele fez, nos chamou em Cristo para a eterna glória. O que Ele faz, Ele nos aperfeiçoa, nos firma, fortifica e também vai nos fundamentar. Se o inimigo utilizou lá nós vimos 3 armas, 3 estratégias. Vamos considerar que esse fosse o jogo da vida, o embate. O cristão contra o adversário, contra Satanás. Ele que espiona, como quem espreita, uma das suas armas, abriu o marcador, fez 1-0. Como o leão que ruge para nos intimidar, ele ampliou o marcador para 2-0. Como aquele que vem para destruir, ele abriu uma frente de 3-0. Mas quem pertence ao Senhor, nessa batalha da vida, nós não estamos sozinhos. Por quê? Me treina para lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Ele me dá a oportunidade de virar o placar. Como, pastor? Porque se o inimigo abrir 1-0, vai ficar agora 3-1, porque ele é aquele que nos firma, ou melhor, ele nos aperfeiçoa. Aperfeiçoar aqui, amados, é a mesma expressão lá de Mateus 4, versículo de número 21, que é consertar a rede. Então deixa eu falar rapidamente desses 4 aspectos. Consertar a rede, reparar, aonde estão ali as brechas, para que a gente continue na nossa missão de pescadores de homens. Então ele vai nos aperfeiçoar, é como consertar as redes. A questão de firmar é tornar-se tão firme como o granito. A gente está aqui consistente de forma granítica, não genatilosa, que se desmancha facilmente, mas como um granito firme, firmado, fundamentar, ele é aquele que também nos fortifica, ou seja, nos enche de força. Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e fundamentar é nos colocar sobre a rocha. Então, o placar estava 3-0, mas aquele que nos treina, aquele que é o nosso Senhor, Ele vem nos dar a oportunidade de diminuir o placar, porque Ele nos aperfeiçoa, Ele vai nos moldando, Ele vai consertando a nossa vida, Ele nos dá a oportunidade de chegar a 2-3, quando Ele nos firma. Louvado seja o nome do Senhor. Depois esse mesmo Deus nos fortifica, e depois de nos fortificar, ou seja, já está quanto agora o placar, irmãos? Já está 3-3, Ele vem e nos fundamenta, Ele nos coloca na rocha. Quem é a rocha da nossa salvação? Jesus. 4-3, somos mais que vencedores em Cristo. Você pode dar um graças a Deus, um glória a Deus, louvar o nome do Senhor, porque Ele inverte o jogo, Ele inverte o placar para aqueles que têm prazer em conhecê-lo. Por isso Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a esse Deus. E interessante que nesse mesmo capítulo, Oséias mais à frente vai dizer assim: porque a sua vinda é certa, tal como chuva serôdia, a chuva temporã. Jesus está voltando, igreja. A sua vinda é certa. E a gente vai poder celebrar num só cântico, o cântico da nossa vitória, engrandecendo e louvando o nome do Senhor. E o quinto ponto, para a gente então aqui concluir, nós já temos aqui o que Deus é, o que Deus fez, o que Ele permite, o que Ele faz, e agora, diante de tanta graça, de tanto amor, o que fazer diante desse Deus? Agora eu quero falar do que Ele merece. Aí Pedro aqui então, para a gente fechar o versículo 11, diz assim: a Ele seja o quê? O domínio pelos séculos dos séculos, amém. Diante de tantas dádivas, do que nós recebemos, da oportunidade de virar o placar sobre o nosso adversário, e ganhar essa batalha, estando firmados agora na rocha, em Cristo Jesus, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. O que isso quer dizer? Que Deus está no controle, a Ele seja o domínio.
Ele está no controle, Deus está no trono, Deus governa sobre tudo e sobre todos, igreja. A Ele pertence o domínio. E Pedro, ele não termina a sua carta, apesar de dois aspectos, nós vimos em toda essa trajetória, se destacarem aqui, que era o quê? Sofrimento e alegria. São duas situações muito faladas e comentadas, né, de forma assim, constante nessa carta. Mas eu disse que para cada situação de sofrimento, Deus tinha uma mais de vitória para a nossa vida. Deus sempre nos dá a oportunidade de reverter o placar e fazer com que a gente seja vencedor em Cristo Jesus. Então Pedro, ele não termina a sua carta com lamento, mas com uma doxologia. Essa expressão de glorificar a Deus. A Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E saltando lá para o versículo 14, que eu não li, mas quero ler para a gente orar. Pedro, então, de fato, encerra a sua carta, orientando os cristãos a saudarem uns com os outros, com o quê? Ele diz aqui, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ele fala aqui ósculo de amor. Saudai com ósculo de amor. Ele conclui orientando essa saudação com filema, ou seja, o beijo fraternal, traduzido como ósculo de amor. Paulo, o apóstolo Paulo, por 4 vezes, Romanos 16:16, 1 Coríntios 16:20, 2 Coríntios 13:12, 1 Tessalonicenses 5:26, ele fala do ósculo santos. Paulo menciona ósculo santos. Pedro aqui encerra falando sobre ósculo de amor. Para uma igreja perseguida, para uma igreja que enfrenta a luta, adversidade, situações terríveis, é preciso exercer o amor. Precisamos amar uns aos outros. E assim teremos paz, a paz de Cristo em nosso coração, porque ele fecha: paz a todos vós que achais em Cristo. Amor entre nós, experimentamos a paz que está em Cristo. É bem melhor conhecer a Deus, né? Que Deus te abençoe. E que assim o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Oh Jesus, obrigado. Bendito e exaltado seja a tua presença. Boa é a palavra de Deus. As escrituras sagradas, o cano sagrado, como o Senhor inspirou e usou esses homens. Obrigado, Senhor, por dedicar de forma constante um esforço para nós experimentarmos gloriosa palavra de Deus, dos ensinamentos que nos deixa fortalecidos, porque os dias são maus, os dias são difíceis, mas bem-aventurado, como diz o Salmo 1, aqueles que meditam na sua lei de dia e de noite, são felizes, porque além de serem fortalecidos e adquirir fé pela palavra de Deus, de tantas armas de defesas que nós temos contra Satanás, nós temos a espada, a palavra, para em nome de Jesus, vencer as artimanhas do inimigo. Eis aí a tua palavra mais cortante que espada de 2 gumes. Eis a tua palavra que é viva e eficaz, que nos transforma, que nos liberta, que nos encoraja, que nos ensina e que nos mostra quem tu és. Porque diante de todas as situações que vimos aqui nessa manhã, nessa reflexão sobre o nosso adversário, como é prazeroso falar de Deus, como é prazeroso falar daquilo que o Senhor é, meu Pai, daquilo que o Senhor faz, mesmo daquilo que o Senhor permite acontecer conosco, mas daquilo que o Senhor já fez, porque tu tem reservado, aleluia, a eterna glória para os seus. E hoje nós podemos te glorificar e te bendizer e agradecer pela tua palavra,
porque é poderosa. Que o teu Espírito fale melhor a cada coração. Que o teu Espírito fale melhor a cada vida. E que sejamos um povo que temos prazer em conhecer-te cada vez mais. E assim vamos conhecer à medida em que dedicamos tempo de oração, dialogando contigo, estudando a tua palavra e assim sendo fortalecido para prosseguirmos a nossa jornada de fé até que o dia possamos ouvir: seja bem-vindo, benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno. Obrigado, Senhor. Assim eu te agradeço. E que o Senhor abençoe cada vida, em cada canto dessa terra que vai ter a oportunidade de ouvir essa transmissão, essa palavra. Que assim também sejam fortalecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados irmãos. Excepcionalmente, hoje eu vou estar pregando, como eu disse, embora essa série eu vim pregando no domingo à noite, mas essa, como uma outra ocasião, que foi até um dia de ceia, eu repeti a mesma mensagem. Então, essa mesma ministração, essa mesma palavra vai ser findada hoje à noite, que é onde eu estava fazendo a série durante essas 14 semanas. E lembrando, a partir da primeira terça-feira do mês, já primeiro, terça-feira agora, de junho, mês de aniversário da igreja, foco em casa. Falando da família, não é para você ficar em casa não. Você foco na casa, na igreja. Tá bom? Para a gente orar pela família. 5 terças de oração pela família. Sábado próximo, consagração. Vamos estar aqui, Senhor, venha nos separar para continuar viver não apenas como quem celebra o aniversário, mas como quem vive essa missão do ID, do pregar o Evangelho. E que Deus possa nos abençoar com cada ministração que vamos receber nos domingos, próximo desse mês de junho. Amém? Pega suas mãos. Pai amado, muito obrigado. Entrego a Ti esse culto, louvando, engrandecendo, bendizendo, glorificando o Seu nome, por tudo aquilo que Tu nos permitiste passar aqui nessa manhã, de louvor, de oração, de intercessão, de expressão de gratidão ao ofertarmos, de fortalecimento ao recebermos a Tua palavra, sendo instruído e saindo daqui com essa presença gloriosa que é a Tua presença, que há de nos acompanhar e ficar conosco em nosso caminho, no nosso lar, na nossa casa. Leva-nos em paz de regresso ao nosso lar, debaixo das Suas santas e poderosas mãos, nos dando o restante de dia abençoado. Abençoa logo mais o culto, Senhor, renove a minha força, a minha voz, para que com a mesma graça e misericórdia eu possa pregar essa palavra e abençoar os irmãos logo mais, e serem também fortalecidos. Guarda-nos, ó Deus, e nos livre de todo o mal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia. Vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.